Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar métodos eletroquímicos em química analítica quantitativa e instrumental, fazendo uma revisão nesta aula dos conceitos fundamentais que vocês devem dominar. Vamos falar sobre geradores, há geradores eletrodinâmicos, dínamos, fotovoltaicos, mas o gerador que nos interessa aqui são os geradores eletroquímicos, ou células eletroquímicas, ou pilhas ou baterias. A representação habitual de um gerador é feita assim: uma parte que parece produzir uma diferença de potencial e uma resistência que é a resistência interna. Eu digo parece porque toda essa estrutura não pode ser separada, senão você abriria a pilha, tiraria a resistência interna dela e ganharia energia, porque é nela que parte da energia elétrica é dissipada na forma de calor, mas é uma forma de representação. Então, fazendo uma interpretação, eu tenho a produção de uma diferença de potencial, ela é representada geralmente por E e é chamada força eletromotriz. É um nome ruim porque não é força, não é medida em newtons, mas em volts, mas é um nome antigo, clássico, que se sedimentou na literatura. Depois de se criar essa diferença de potencial, uma parte é perdida devido à resistência interna. Esse potencial perdido é igual a R vezes I, segundo a primeira lei de Ohm, que a gente vai rever daqui um pouquinho. E a diferença de potencial U, às vezes denominada ou identificada por ΔV, é o que o gerador manda para fora, é o que ele consegue nos fornecer. Lembrando ainda que a corrente convencional vai do polo positivo para o negativo, esse Izinho aqui, mas a corrente real de elétrons vai do polo negativo para o positivo. O que acabamos de dizer está expressa na chamada equação do gerador. A diferença de potencial é a força eletromotriz menos o que é perdido na resistência interna, que é igual a R, a resistência interna, vezes a corrente, a intensidade de corrente elétrica. Se ligarmos um voltímetro às extremidades do gerador, lembre, o voltímetro ideal tem resistência infinita. O voltímetro real tem resistência muito grande. De qualquer forma, não passa corrente ou passa uma corrente residual. Vamos considerar que a corrente que passa é zero, não passa corrente. Voltando à equação do gerador, nós teremos então que se I vale zero, R vezes I é zero. E, portanto, a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. Vale dizer, quando você pega uma pilha e liga um voltímetro nas suas extremidades, sem nenhum outro componente eletrônico, claro, em série, em paralelo, você mede diretamente a diferença de potencial que o voltímetro mostra é a força eletromotriz. Já se ligarmos um amperímetro, lembrando que o amperímetro ideal tem resistência igual a zero, um amperímetro real tem resistência muito pequena, que pode ser assemelhada a zero, portanto a passagem de corrente elétrica praticamente sem resistência, apenas com a resistência interna do gerador, é claro. E eu posso dizer que a diferença de potencial é zero, porque pontos ligados por fio sem resistência possuem o mesmo potencial. Então, o potencial elétrico de A é igual ao potencial elétrico de B. Isso se chama curto-circuito. Portanto, a diferença de potencial aqui é zero. E aplicando a equação do gerador, nós vamos ter que a corrente que passa é a força eletromotriz dividida pela resistência interna. Essa corrente é denominada corrente de curto-circuito, porque quando você liga dois pontos por um fio sem resistência, eles estão em curto-circuito. Recordando as leis de Ohm, então, segundo a primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente, a intensidade de corrente,
Em termos de unidades, a diferença de potencial é medida em volts, a resistência é medida em ohm, representada pela letra grega ômega, e a intensidade de corrente elétrica em ampere. A segunda lei de Ohm, ela procura prever a resistência de um resistor metálico, um fio, em princípio, e ela assevera que essa resistência interna é igual à resistividade ou ρ, que é uma constante que depende do material, é diretamente proporcional ao comprimento desse fio e inversamente proporcional à área desse fio. Então, num fio, nós teremos um comprimento L, quanto mais comprido, maior a resistência, e a área da secção transversal, quanto maior ela é, mais facilmente passa a corrente. Então, a área da secção transversal e a resistência são inversamente proporcionais. Já o ρ, a resistividade, ela é muito baixa para metais, principalmente do grupo 11 da tabela periódica, cobre, prata e ouro. Se você pega, por exemplo, grafite, que conduz corrente elétrica, mas é menos condutor, o ρ já é um pouco maior. Já num sistema eletroquímico, a corrente elétrica é estabelecida por íons. Então imagina que eu tenho uma solução de cloreto de cálcio, eu coloquei 2 eletrodos, o cátion cálcio se dirige ao polo negativo, enquanto que o ânion cloreto se dirige ao polo positivo. Mas também podemos fazer analogias. Quanto maior é a área, a superfície do eletrodo, menor é a resistência. E quanto mais distante estão os eletrodos, maior é a resistência. Usamos bastante o termo condutância, estou representando aqui pela letra C. A condutância é o inverso da resistência. Portanto, a unidade da condutância é ohm elevado a menos 1, ou 1 sobre ohm, ou às vezes chamado Siemens. Já a condutividade é o inverso da resistividade, é 1 sobre ρ. E se ρ é ohm vezes metro, porque aqui é ohm, aqui é metro ao quadrado, divide por metro, então vai dar ohm vezes metro, a unidade da condutividade é ohm a menos 1 vezes m, metro elevado a menos 1 também. E como podemos prever a força eletromotriz gerada por uma célula eletroquímica, uma pilha ou uma bateria? Nós podemos pegar em tabelas potenciais de redução ou de oxidação. Habitualmente se fornecem os potenciais de redução. No caso aqui do cátion zinco é menos 0,76 volts e do cátion cobre 0,34 volts. Nós podemos montar uma pilha de diversas formas, mas aquela mais estudada, porque é mais fácil entender nela o que está ocorrendo, é a chamada pilha de Daniell. Monta-se uma pilha de Daniell com um metal e uma solução do seu cátion. Um metal, aqui o cobre, com uma solução do seu cátion. É claro, não existe solução só de cátion. Você compra o cátion, tem que levar o ânion junto. Então imagine, por exemplo, aqui que o cátion zinco proveio da dissociação do sulfato de zinco e que o cátion cobre proveio da dissolução do sulfato de cobre 2. Esses potenciais, eles só são válidos em soluções de concentração 1 mol por litro a 25 Celsius e se tiver gás com pressão de 1 bar, que é aproximadamente 1 atmosfera. É isso que significa esse zerinho aqui, que é um potencial padrão, medido em condições padrão. Pois bem, o que é potencial de oxidação ou de redução? Por exemplo, aqui, é uma medida da tendência daquela espécie ou entidade química a sofrer aquela reação. Então, aqui o cobre tem maior potencial de redução, ele sofre redução. Como o zinco tem menor potencial de redução, você vai inverter a equação, ele vai sofrer oxidação.
o zinco metálico, aqui está errado, né? É sólido, não é aquoso, o metal é esse carinha aqui, ó. Dando o cátion zinco, que aqui sim é aquoso, mais 2 elétrons. Se eu somar as equações de oxidação e redução, balanceando o número de elétrons, aqui já está balanceado, 2 elétrons dados, 2 elétrons recebidos, eu tenho a equação global. O cátion cobre reage com zinco, dando cátion zinco e cobre. A pilha é um arranjo engenhoso para se fazer a reação à distância. Porque como é que o cobre recebe elétron que o zinco está dando? Através do fio. E aí você pode aproveitar o trabalho da força elétrica que está sendo produzido aqui. Então veja, o metal zinco cede elétrons, transforma-se em cátion zinco. O cátion cobre em receber este elétron se transforma em cobre zero no metal cobre. Metal cobre zero que aparece aqui. Com o passar do tempo, então, um dos eletrodos é corroído, porque zinco metálico está se transformando em cátion zinco. Essa solução fica mais concentrada de zinco. E aqui ao contrário, o cátion cobre vem receber elétrons e se transforma em cobre zero. Esta placa vai crescendo. Mas tem uma coisa estranha aqui. Se estão surgindo mais cátions, nós teríamos nesta solução mais cátion do que ânion. E na solução de cobre, como está grudando o cátion cobre, nós teríamos mais ânions do que cátions. Então, os ânion sulfato que restam aqui, quando vai grudando o cátion cobre, migram para esta solução. E o cátion zinco que resta aqui, que sobra a mais, porque ele está sendo produzido, migra para cá. Essa é a função da ponte salina, que classicamente é um tubo em U preenchido com uma gelatina salgada. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser um vidro sinterizado, poroso, uma porcelana. As pilhas antigas, desmontava era uma aula de eletroquímica, a ponte salina era um papelão em volta, né? Um papelão úmido. Qualquer coisa que deixa passar íons. E a função dela, olha, é mais complicada, tá? Tem problemas de pressão osmótica. Mas o que você tem que saber é que íons que estariam restando, sobrando a mais de um lado e do outro, migram pela ponte salina. Tirou a ponte salina, interrompe a pilha. Então, no fio há uma corrente de elétrons, na ponte salina tem uma corrente de íons. 2 conceitos importantes que vocês também devem compreender é o de cátodo e ânodo. Cátodo é o local onde ocorre redução. Veja, o cátion cobre recebe elétron, sofre redução, cátodo. Já o zinco cede, dá elétrons, dá oxidação. E, portanto, o eletrodo onde ocorre a oxidação é o ânodo. Como esses nomes cátodo e ânodo não têm mais o sentido original lá do século XIX, convém fazer uma regrinha mnemônica que ajude a memorização. Por exemplo, CRAL. Lembra do CRAL? Cátodo é o local onde ocorre redução, ânodo é o local onde ocorre oxidação. Outro conceito que é fundamental você conhecer é o de polo positivo e polo negativo. Para isso, basta perceber qual é o sentido dos elétrons. Os elétrons vão sempre do polo negativo para o polo positivo. Né? Você imagina ele sendo repelido pelo negativo, atraindo pelo positivo. Use sempre os conceitos, não usa a regrinha não. E se você usar a regrinha, depois na eletrólise ao contrário, você se atrapalha todo. Use esses conceitos. Nós vamos ouvir falar sobre eletrodos padrão. E o mais importante é o eletrodo padrão de hidrogênio, que para começo de conversa nos permite compreender como é que são medidos esses potenciais. Esses que eu acabei de dar, que a gente encontra em tabelas. O eletrodo padrão de hidrogênio, grosso modo, um esquema simples, ele é formado por uma placa de platina. O mais importante aqui é que eu boto um tubinho e fica borbulhando hidrogênio.
E a platina adsorve hidrogênio. Adsorver quer dizer grudar na superfície, não é absorver, com B de bola. É adsorver. Então o hidrogênio gruda na superfície e essa placa de platina passa a ser encarada como uma placa de hidrogênio. E não dá para fazer uma placa de gás. Além disso, essa solução é ácida, está cheio de cátions H+. O outro eletrodo é do metal a ser testado. Suponha então que esse metal a ser testado seja o zinco. O zinco vai sofrer oxidação, vai ceder elétrons, e o potencial dele eu não sei, porque agora eu estou montando a tabela, estou saindo do zero. Já o cátion hidrogênio recebe elétrons, sofre oxidação, produzindo gás hidrogênio. Quem recebe elétrons sofre redução, não seu potencial também. Se eu somar, eu vou ter equação global. Observe que isso aqui é feito experimentalmente. Se eu colocar cátion zinco com hidrogênio, não reage. Agora, se eu colocar zinco num metal, reage. É por isso que eu sei que essa reação para o zinco é oxidação e para o cátion hidrogênio é redução. Bota um voltímetro lá. Olha o que ele vai medir. 0,76 volts. Recorde da equação do gerador. A diferença de potencial é igual a E menos RI, onde R aqui é a resistência interna. Se o voltímetro não permite passagem de corrente, isto é zero. O que você está medindo, U, é a própria diferença de potencial, é a própria força eletromotriz. Então você está medindo a força eletromotriz, e nessas equações é chamado de ΔE. Esse é o 0,76 volts. Agora vamos aplicar a equação. Como é que se calcula esse ΔE? Nós vimos no slide anterior. É a soma do potencial de oxidação com o de redução. Mas os químicos inicialmente não tinham nem o potencial de oxidação e nem o de redução. O que eles fizeram? Os potenciais de oxidação e de redução do hidrogênio serão arbitrariamente estabelecidos como zero. Então, se eu arbitrariamente estabelecer o potencial do hidrogênio como zero, eu vou poder medir o potencial de redução ou de oxidação de qualquer outra entidade química a partir dele como referencial. Então, substituindo a equação, o ΔE eu medi 0,76 volts, é igual ao potencial de oxidação mais zero. O potencial de oxidação do zinco é 0,76 volts. Nas condições padrão, não esqueça, a concentração do cátion H+ 1 mol por litro, concentração do cátion zinco 1 mol por litro, pressão parcial, a pressão do hidrogênio, ou pode ser a pressão parcial do hidrogênio, 1 bar, praticamente uma atmosfera. Por isso que tem esse zerinho aí em cima do E, para mostrar que só vale nessas condições. Mas habitualmente, as tabelas não dão potenciais de oxidação, elas fornecem potenciais de redução. Não tem problema, inverte o sinal. Como é que eu mediria o potencial de redução do cobre? Bem, eu colocaria uma placa de cobre e cátion cobre na solução. O cátion cobre recebe elétron, sofre redução, vira cobre zero. E aqui o hidrogênio sofre oxidação, dá elétron, produzindo os cátions H+. Somando, eu tenho a equação global. A força eletromotriz é medida colocando-se um voltímetro, neste caso dá 0,34 volts. Quanto vale o potencial de oxidação do hidrogênio? Foi arbitrariamente estabelecido como zero, senão não dava para fazer a tabela. Substitui na equação, Jaskit, calculei o potencial de redução do cátion cobre igual a 0,34 volts. Mais um daqueles valores que nós encontramos em tabelas adequadas. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.